E esse é mais um RLcast. Aleluia, glória a Deus. E hoje nós estamos aqui, ó. Hoje vai ser uma Hoje tá bênção. demais. Hoje tá demais. Primeiro eu vou apresentar aqui, né, quem tá comigo, uma pessoa extremamente especial, linda, maravilhosa. Se preparou para cá, a mulher da minha vida. Minha princesa linda, Carlane Leite. Primeira vez que ela vem aqui conosco. Nossa, que honra. Com essa apresentação, me senti até... Esse é meu pastor. Ele Mas é ela hoje inteligente. não veio para ser entrevistada. Entrevistada é outro. Mas ela veio aqui para compor a nossa... Entrevistado é outro. compor aqui nossa mesa, né, pastor André? É isso aí, é isso aí. Vamos ver, gente. Ó, já manda esse link para todo mundo aí, ok? É. Já convida todo mundo, porque além de ter a pastora Carlane Leite aqui com a gente, tem uma convidada mais que especial. E quem vai apresentar a convidada vai ser minha esposa. Vai, Isso. meu bem, apresenta a Essa nossa... convidada que rujam é uma os tambores. convidada que, assim, ela tem os nossos corações. É alguém que carrega uma marca profunda do Espírito, alguém cheia de revelação, alguém cheia de impressões celestiais no seu coração. Depois do intervalo. Eu tenho a honra de apresentar aqui na nossa mesa a pastora Flávia Landim. Eu amo Obrigada. E a nossa plateia, que não existe, Isso. aplaudiu junto conosco aqui. Pastor, conta mais para nós o que a senhora estava falando antes de começar o programa. Oh, meu Deus. Nós falamos tantas coisas. Tantos assuntos. Qual que é a parte? Os bastidores são os melhores, é São os impressionante. Mas, pastora Flávia, seja muito bem-vinda aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, participar do nosso RLcast. Nós temos, né, trazido aqui pastores, né, que têm nos abençoado. A ideia do RLcast é falar sobre a identidade dos radicais livres e como Deus tem feito, né? Como Deus tem chamado homens, mulheres ao longo desses anos todos. São 25 anos que nós estamos comemorando. E o nosso desejo é poder ouvir os nossos pastores, e a senhora, com certeza, hoje é alguém que tem estado à frente, junto com o pastor Ricardo, né, tem umbriado esse trabalho, e tem feito um excelente trabalho. Eu falo porque eu faço parte, né, dessa equipe maravilhosa. Eu sempre falo que um dos maiores privilégios da minha vida, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é poder sentar hoje com o pastor Ricardo, com a pastora Flávia. Eu faço questão de estar com eles. Eu e minha esposa, a gente sempre, né, ele às vezes vem para Goiânia, André, eu falo, pastor, a gente podia sair hoje à noite. Aí Gustavo, é porque eu tô cansado, aí eu fico forçando. Não, pastor, vamos sair. Não, Mas pastor, na verdade é porque eu quero sair. Pastor, eu saio com gente cansada também. Eu forço para sair. Eu gosto muito de estar junto e seja muito bem-vinda, pastora. Obrigado pelo convite. Nós preparamos as perguntas aqui agora e vai ser uma benção hoje. Obrigada pelo privilégio de estar aqui. E o prazer é recíproco, viu? A gente também gosta muito de estar com vocês. Glória. E aqui em Goiânia é a nossa segunda casa já, né? Amém. Que bom, que Amém. bom. Fico Pode muito se sentir feliz de em ouvir casa. isso, muito feliz mesmo. Bom demais. Pastora, conta pra nós como é que foi a conversão da senhora. Vamos começar do começo aqui No começo. na vida da igreja. Porque tem uma história aí que a gente já ouviu o pastor Ricardo falando, quando ele viu a senhora, ele já, Foi ele já desse falou, jeito. Senhor, salva a alma dela e me dá ela. É verdade. Já está separada. Como é que foi aí essa história, esse começo? Foi assim, eu me converti, na verdade, eu tive uma experiência com Deus aos 10 anos de idade, numa igreja batista, que uma vizinha minha que me levava. Ela tinha 4 filhos, eu era amiga de infância de uma das filhas dela, e ela levava a rua inteira para a igreja. Falei, não tinha visão dos radicais livres, mas aquela mulher tinha muito encargo. Uau. E então eu tive essa marca de Deus na minha vida, né? Só que assim, essa família passou por um período muito difícil. A filha mais velha acabou falecendo depois de uma gravidez, e com 6 meses depois o pai dela também faleceu. Então foi um período de luto para a família muito grande, e aí nesse período eles pararam de ir para a igreja. E como ela que me levava, também aí juntou aquela fase da adolescência, e aí eu fiquei sem igreja. Até os meus 21 anos. Mas já tinha tido uma experiência Já com tinha Deus. tido. Então eu tinha saudade. Eu Uau. lembro que eu tava. Poderoso, né? Eu fiquei, né? Não ia para a igreja, namorei. E muitas vezes, até em baladas que eu ia, eu voltava para casa e, sabe, aquele vazio. Só que eu não tinha força, eu não conseguia ter força para voltar. E aí, com 21 anos, eu tinha acabado um relacionamento, tive um namorado nesse período de escola,
E essa mesma minha amiga estava indo na videira. Olha Uau. só, Olha só como Deus faz, né? Deus é bom. É impressionante pessoas, né, pastora, que Deus coloca na nossa vida, são anjos enviados Sim. do Senhor, né? E às vezes essas pessoas não fazem ideia de como elas são importantes na nossa vida, Sim. né? Cada pessoa que todos nós, de alguma forma, Deus enviou alguém, né? Às vezes foi uma líder de crianças, né? Nós temos muitas líderes de crianças hoje que elas vão lá e chamam os meninos e Sim. leva, né? E pessoas, né? Às vezes da própria família, mas é impressionante como tem pessoas, e acredite em mim, são pessoas que nós temos uma gratidão eterna por essas pessoas, né? Quem pregou para mim foi minha irmã, foi quem me levou para a igreja. Eu fui o último a ir lá de casa, mas eu sempre falo e tenho uma gratidão muito grande, porque ela um dia, né, me deu, talvez, o que eu Sim. posso dizer que foi o maior presente que alguém pode dar, que é Jesus Cristo. Verdade. Acho que é o maior presente que alguém pode dar para alguém, né? E aí a Glória a senhora Deus. voltou, a Reencontrou semente foi com ela. plantada e Isso. depois... E isso que o pastor Gustavo falou é muito forte, porque assim, a minha recordação de infância é essa minha vizinha, que era mãe, era a dona Ivone. Por alguns anos ela foi da minha igreja, quando nós, né, fomos levantados pastores ali na Cachoeirinha. Olha só. Ela ficou alguns anos conosco, hoje ela já não está mais, ela partiu, hoje ela já, né, está com o Senhor. Mas a minha infância era lembrar, ela me ensinou a orar pela minha família, Olha pela Nossa, conversão que da minha poderoso. família. Eu lembro de ela fazer a oração de confissão comigo, aceitando Jesus. Então foi alguém enviado por Deus na minha infância para plantar. E assim, plantou, ainda que eu, né, me desviei ali na minha adolescência, mas o que ela plantou permaneceu, porque Uau, me fez voltar. uau. Então, nesse período dos 21 anos, eu tinha terminado um relacionamento, eu tive uma experiência muito forte com Deus, porque eu comecei a sentir muita falta de Deus, eu sentia saudade. E aí eu falei, Senhor, eu não tenho força para terminar esse relacionamento, mas o Senhor pode fazer. E aí eu tive um sonho, nesse sonho, a pessoa que eu estava namorando, eu vi ele com outra pessoa. E aí aquilo, assim, mexeu muito comigo. Depois de uma semana, eu achei uma foto e era exatamente a pessoa. Nossa. E aí meu Deus falou comigo, você pediu para eu te tirar desse relacionamento e agora eu tô te O tirando. senhor falou, agora eu mato ele. Não, e aí foi Meu aonde que Deus, essa é minha bom. amiga, ela estava indo na videira, assim, fazia pouco tempo que tinha começado a videira lá em São Paulo. Na verdade, a igreja tinha já saído da Armênia e estava na Lapa com o pastor Wilson. E aí ela me convidou, nós trabalhávamos juntos. E aí ela me convidou e aí eu fui nesse culto que fui marcada por Deus, era o obreiro Lucas Nogueira, que era o pastor de jovens lá. Oculto, esse foi Grande oculto. O culto que Lucas a senhora Nogueira. reconciliou e encontrou. O marido estava lá nesse É, culto. e aí no final, eu não vi o Ricardo ali na reunião, mas no final, indo para o ponto de ônibus para ir embora, nós encontramos ele no ponto. E ele era discipulador dessa minha amiga. Essa minha amiga era líder. E aí ela falou Ó, o assim, network. o meu discipulador está aqui no ponto, eu vou apresentar você. E foi engraçado, porque ele fala que ele teve essa certeza e eu não tinha ainda uma vida com Deus, então eu não tinha discernimento. Mas quando ele deu a mão para mim, Deus falou para mim, é ele. Uau. Aí eu falei, tipo assim, mas eu não consegui entender. Falei, credo, tô ficando louca, nunca nem Foi vi o forte. rapaz. Essa foi forte. Nunca nem vi o rapaz, nunca tive Só falou, isso. sai em nome de Jesus. E aí, assim, foi um processo, né? Eu me firmei, passei por uns meses de muita turbulência, porque eu tinha feito muitas escolhas nesse período que eu estava fora da igreja, muitas consequências, né? Financeiras, emocionais. E aí foi um período de restauração da minha vida, onde, né, eu me apaixonei pelo propósito ali nos Radicais Aleluia. Livres, e foi conquistado. Eu lembro que eu decidi fazer a corte antes mesmo de me interessar pelo Ricardo, porque eu entendi que lá fora não tinha, Uau. né? Eu falei, Senhor, se o Senhor fez o casamento, então é o Senhor que tem a receita certa. E agora eu vou seguir aquilo que está no seu coração. Não Uau. vou mais andar pelo que eu quero, pelo Uau. meu sentimento, porque eu sei que o caminho não é. O caminho das minhas escolhas não me levaram a um lugar bom. Então, a decisão de eu fazer a corte, antes mesmo de me interessar por alguém, foi por revelação de que somente nele eu ia conseguir ter um relacionamento.
né, com base, com os princípios. Mafra, faz o corte. Deus, se o senhor fez o casamento, o senhor tem a receita certa para ele. Aleluia, isso é Uau. importante. Pastor, e hoje a senhora tem sido um grande instrumento, né, na vida de tantas irmãs, de tantas pessoas, porque o seu testemunho, né, na vida das irmãs, das jovens, né, hoje, tem sido realmente, de fato, impactante. A gente percebe como tem sido precioso, porque quando nós falamos de corte, eu sempre falo isso, né, a corte não é uma questão de lei, de regra. Nós nunca estabelecemos a corte como uma regra. Nós nunca definimos, na verdade, nenhum padrão, necessariamente, porque, você sabe, aquilo que é de Deus, aquilo que é construído a partir de uma visão celestial, não existe necessariamente um padrão, não é uma questão de regras, mas é algo É que um caminho. queima no nosso coração, né, pastora? É lindo o senhor falar isso, porque a gente vê que foi uma coisa que começou de dentro para fora. Sim. Não foi alguém que chegou e falou, essa é a maneira, Flávia, de você se Sim. relacionar. Eu me lembro que na minha época tinha a aliancinha, tinha um anelzinho, que era santidade ao Senhor. Eu me Tinha na lembro minha que- também. Eu me lembro que esse anel era o alvo da minha vida, era ter esse anel e fazer esse compromisso Sim. com o Senhor, né? Fruto de uma revelação, de um amor mesmo, de uma entrega profunda. Eu me lembro que nós fazíamos tínhamos esse momento, né, de dedicar nossas emoções, dedicar o nosso futuro, nossos sentimentos. E eu creio que isso nos guardou Sim. para a melhor escolha, para a escolha que era do céu, né? A escolha que era do céu. Olha a escolha do céu. Foco na escolha do céu. Materializada. Que lindo, cara! Materializada aqui do lado. Realizada. Mas que poderoso, né, pastor? E aí, como que foi, assim, essa questão? Porque depois disso a senhora, obviamente, se envolveu com a igreja, né, com a vida da igreja. Como é que foi esse processo a partir daí, né? Uma vez que a senhora, como que foi desde esse momento que a senhora retornou, né, vamos dizer assim, retornou para os caminhos do Senhor e agora Deus começou algo na sua vida. Como é que foi esse envolvimento com a igreja? Foi um processo, porque, assim, eu carregava muitos princípios desordenados, né? Não carregava os princípios de Deus. Então, eu queria servir o Senhor, mas com, às vezes, a minha mentalidade. Então, logo nos primeiros meses, eu já fui envolvida ali, né? Na célula, já estava ali participando do encontro para servir, tinha um coração, muita disponibilidade. Só que, ao mesmo tempo, eu ainda não conhecia a visão da igreja e não conhecia, de fato, o que era andar com Deus. Eu acho que é a guerra do jovem, né? Porque, assim, todo jovem que se envolve, ele se envolve por um coração, por um desejo de servir ao Senhor, mas entra um processo de transformação. E aí, nesse primeiro momento, o que aconteceu? Um rapaz dentro da igreja se interessou por mim. E eu era nova convertida, o meu discipulador na época Como diz a Bíblia, apoiava. que vem antes é ladrão e Pastor Ricardo, é salteador. o jeito de enviar lá para o Ceará, Aí, o que acontece? Meu discipulador apoiava. Então, e Nossa. assim, foi um processo de muita confusão, que gerou, porque eu não tinha um sentimento, assim, claro, pela pessoa, mas eu estava num momento debilitado, vindo de uma separação, de um namoro de 6 anos, então eu estava ainda fragilizada. E aí o rapaz ali dentro da vida da igreja começou a se aproximar, e acabou que gerou muitos comentários que me fizeram querer sair da igreja. Misericórdia. Daí eu fiquei, tipo, muito revoltada, porque eu falava, eu não tô com ele, e virou aquela fofoca, sabe? Pastor, olha que impressionante a senhora falando, eu tô aqui pensando, né? Porque tem muito novo convertido ou pessoas que reconciliaram, como era o caso da senhora, que às vezes vem para a vida da igreja e surge o interesse de alguém, elas pensam, pronto, Agora vai. agora é Deus, né? Agora é Deus que está alinhando, mas na verdade ela precisa passar por um processo Sim. de cicatrização, De por um processo com Deus, transformação, de conhecer a verdade de Deus para o relacionamento. E aí eu acabei saindo da igreja por conta dessas fofocas. E quando eu saí, o rapaz saiu junto atrás, acabou insistindo, acabei me relacionando 2 meses com ele. E aí chegou um determinado momento que Deus falou comigo, você pediu para eu tirar você. E você voltou para o lugar que eu não tenho para você. E aí, quando Deus falou isso comigo, eu me posicionei. Terminei o relacionamento e voltei.
Voltei para a igreja, eu voltei para a mesma célula, voltei para aquele lugar onde eu tinha abortado um processo. O mesmo discipulador. Mas eu não tinha nem interesse, né, Não. por ele. E aí, assim, foi um processo de quebrantamento na minha vida, porque as pessoas me julgavam. É mesmo, pastor? Porque assim, elas começaram uma fofoca dentro da igreja. Sim. Então, eu saí pela fofoca, acabei caindo no erro da fofoca ali. Graças a Deus, hoje em dia isso não acontece. É questão de fofoca. Só que aí o que aconteceu? Quando eu voltei, muitas irmãs tinham interesse pelo Ricardo e eu acho que já percebiam algo, não sei. Então, talvez era uma ameaça ali, né? E aí Provavelmente. elas diziam A para mim. prova é que Chegou- casou com ele. Chegou o passo de uma discipuladora chegar em mim e falar: olha, seu filme tá queimado aqui. Nossa. Nenhum homem de Deus vai querer casar com você. Eu falei pra ela: amém, eu não tô aqui pra casar. Eu voltei pra andar com Deus, não voltei pra casar. Identidade. Uau, isso é poderoso. Amável. É porque essa postura da pastora, né? Nossa. É porque às vezes a gente não entende os processos de Deus na nossa vida, né, pastora? Tudo que Deus faz e como as coisas vão se alinhando. Mas, obviamente, Deus já sabia tudo, já tinha um Sim. plano estabelecido, mas às vezes nós passamos por testes, nós passamos por situações. E eu sempre falo o seguinte: às vezes nós vamos ser caluniados, vão falar mal de nós, fizeram isso com muitos homens na Bíblia, né? O próprio José mesmo, ele foi extremamente caluniado e falaram coisas a respeito dele e ele se posicionou em Deus. E o fato dele ter se posicionado em Deus lá na frente mostrou que, de fato, Deus tinha algo para ele, Sim. né? Deus estava fazendo algo na vida dele poderoso. E olhando, né, para a história da senhora hoje, é impressionante, porque eu me lembro muito, pastora, aqui da história de Esther e Esther, o tio de Esther, né? A Bíblia fala que o tio de Esther ele foi honrado por aquele que o perseguiu. Nossa. Então Mordecai foi lá, perseguiu ele, aquele tanto de coisa, e ele foi honrado por quem? Foi honrado exatamente por aquele que estava perseguindo Sim. ele. Então, às vezes é isso que acontece, né? Eu lembro a minha esposa, a Carlane, eu lembro assim que nós casamos, ela também passou por algo parecido, né? Teve uma irmã que começou a caluniar ela e falar coisas horríveis a respeito dela. E eu me lembro que na época eu cheguei e falei: meu bem, você não vai falar nada, você não vai se defender. E ela falou assim pra mim, eu lembro até hoje, ela falou: olha, meu bem, se eu me defendo, eu vou perder a chance de deixar o Senhor me justificar, o Senhor me defender. E sabe o que aconteceu? Um dia eu vi essa irmã que falou coisas dela, se ajoelhando aos pés dela, pedindo perdão em lágrimas, chorando e pedindo para andar com ela, para ser discípula dela. Tá vendo? Sem justiça Trabalhar de melhor. Deus. Sem justiça melhor do que essa. Deus. E é impressionante, pastora, porque a senhora foi às vezes perseguida, mas hoje a gente percebe o que Deus fez, né? Mas o que me fez não dar valor da perseguição, né, ao julgamento, é que eu entendi, né, entrou no meu coração, quando Deus me falou que Ele tinha me tirado, porque tinha um propósito para minha vida, de me tirar daquele contexto, eu entendi que tipo, era a minha oportunidade. Ele já tinha se entregado por mim. Agora era a minha oportunidade de enfrentar o que fosse para poder andar com ele. Então, eu não pensava em casar com o pastor, nunca passou isso pela minha cabeça, que um dia eu fosse casar com o pastor. Mas uma convicção eu tinha, que Deus tinha me chamado para andar com ele. Então, ali, naquele momento, andar com ele, me custava, às vezes, ser mal interpretada, mal vista, mal falada, mas não me doeu diante de Deus, porque eu tinha certeza que eu precisava passar por aquilo, que era a minha resposta para Deus. Senhor, eu permaneço além disso. Pastora, o modo natural das coisas é sempre a tendência é sempre de querer construir uma reputação, né? Sim, Mas parece que constantemente Deus faz é o contrário. ele destruir a nossa reputação para que ele possa fazer algo através de nós, né? Nesse processo que a senhora passou, assim, todo esse processo, né, de conversão, eu imagino que a senhora foi se envolvendo, né? Como que foi? A senhora pensou em desistir? A senhora já estava envolvida na liderança, então pensou em desistir em algum momento por causa dessas coisas, assim, da Eu, igreja em si, de liderança? eu acho que por conta da experiência que eu tive antes de ter escolhido ali naqueles primeiros meses errado, eu resolvi no meu coração. Então, de lá para cá, já tive momentos muito difíceis, mas nunca pensei em desistir.
pelo contrário, sempre me gera um temor, porque quando, às vezes, uma briga com o marido, não vou, não penso, por quê? Eu penso sempre, a minha resposta não é para o meu marido, é para Deus. Uau. Então, Glória a Deus. eu permaneço, claro que dificuldades vêm, N dificuldades já surgiram no meio desse processo, são quase 20 anos, né, à frente aí, liderando jovens, depois à frente da igreja, mas foi muito bem resolvido lá atrás. Eu tenho muito encargo por quem às vezes desvia e volta, porque eu passei por esse processo e eu sei que, dependendo da marca e da resposta que você tem com Deus, você resolve muitas coisas na sua vida. Porque se você consegue perceber aquilo que Deus quer fazer, posicionar, quebrantar, é um caminho novo que entra diante de você, né? E você vai construir a sua vida agora não mais diante de incertezas. É como se aquela experiência lá foi suficiente para eu definir. Então, eu não volto mais atrás. Glória a Deus. E andando próximo da pastora, né? Eu tenho esse privilégio hoje de andar próximo do pastor Ricardo e a gente acaba andando junto, né? Eu, minha esposa e a pastora Flávia, o pastor Ricardo. Uma das coisas que eu sempre, que da pastora sempre chama minha atenção, pastor, isso é uma coisa que eu vejo na senhora, essa capacidade de resiliência. A senhora é alguém que é sempre muito resiliente, é muito posicionada, e você percebe que lidar com as situações, existem muitos testemunhos da senhora que, né, até mesmo a questão da gravidez, da gravidez que a senhora então, existe uma resiliência, né? E eu acredito que essa resiliência tem muito a ver com o quê? Com esse testemunho que ela já traz, com raízes que foram sendo criadas, assim, na vida da senhora, que tornou essa pessoa que hoje, na minha opinião, é alguém que teve. Eu falo, que eu fico pensando, andar com o pastor, eu ando com o pastor Ricardo hoje, e andar com ele já é muito difícil. Por quê? Porque ele corre muito, o tempo todo, e eu fico tentando ir atrás, falo, gente, como é difícil andar com ele. Agora eu fico pensando, se pra mim, que sou discípulo, é difícil andar, eu fico pensando na mulher dele. Então pronto, conta pra nós, pastora. Você tá vendo a pastora Flávia como você nunca viu. Agora ela vai começar a entregar Fala, o pastor mulher, Ricardo. coitada, ela deve assim, eu fico pensando, ela deve correr, ela tem que correr muito. E a gente sempre vê na senhora uma capacidade de muita resiliência, né? E eu acho isso poderoso. Fala pra nós, pastor, então. Como que é correr com o pastor Olha, Ricardo não é nesse brincadeira. nesse Hoje trajeto hoje eu já aprendi, né? Depois de 18 anos de casado, a gente já aprendeu a correr junto, mas no começo era bem desafiador, porque eu ficava, às vezes, tentando acompanhar o pensamento dele e eu não conseguia. Eu falava, meu Deus, a gente está conversando de amanhã, daqui a pouco ele já está falando daqui 5 anos. Ele é igual lá em casa. E aí... E aí, assim, era desafiador, porque desde o início, né, do nosso relacionamento, ele sempre teve essa visão para frente. Então, tudo que ele estava fazendo hoje sempre tinha alguma coisa sendo construída para daqui a alguns anos. E eu nunca vivi assim. Então, era desafiador e às vezes era conflitante. Eu lembro que no começo ele falava assim para mim, você vai conversar com alguma discípula, alguém, um líder, você precisa ser focada, porque eu falava, dava voltas. Anota 3 pontos. Eu falava, eu não consigo. Isso é bem a cara dele. Isso é bem a cara dele. 3 pontos. Aí eu anotava os pontos, mas eu anotava debaixo dos pontos tudo que eu tinha que quando o pastor falar. Ricardo vai conversar com a gente, ele já tem eu já vi, então os negócios é anotar. É mesmo? Aí era assim, Ele vai falar mais pra nós, né? Aí eu anotava o ponto, e embaixo eu escrevia tudo que eu tinha que falar. Ele falava, era para só anotar o... Mas eu vou esquecer. Então, eram visões muito diferentes. Eu tinha muita dificuldade de ser firme com as pessoas, e ele não tinha dificuldade nenhuma. Então, de confrontar, de dizer não. E aí, assim, ao longo do relacionamento, eu aprendi, né? Eu entendi ali que o casamento, e Deus me deu ele de presente para tudo que faltava em mim. Então, tem coisas que eu já avancei muito. Ele era o planejado, eu era desplanejado. Eu entendo. O da rotina e eu... Entendo muito isso aí.
Vamos desfrutar. É interessante eu falar isso, porque lá em casa eu falo pra minha esposa, amor, eu sou Convicção seu que você tem, né? secretário. Lá em casa Se é você desse não jeito. me fala dos seus compromissos, como é que eu vou te lembrar? Lá em casa é de jeito. Se eu não tiver, a falar, ó, você tá lembrado disso? Mas eu acho que isso aqui que a pastora falou é tão poderoso, porque assim, a senhora falou, ele é o que eu precisava, mas a senhora acredite em mim. A senhora também era o que ele precisava. Sim. Porque o casamento é isso, né? pastor? Casamento Ele ficou é mais porque, manso, imagina, mais se feliz. você, eu também sou essa parte metódica, eu sou essa parte de agenda, eu sou essa parte que é. Agora eu fico pensando, se eu não tivesse a Carlane na minha vida seria terrível. Seria, eu tenho certeza. Mas, Porque pastor, minha Muito vida chata, né? pastor, pensa, ele foi discípulo do obreiro Ah, Lucas. credo. Deus me livre. Ele dava assim, ó. Tinha discipulado que eu saía até com dor de estômago, de compaixão das pessoas. O pastor Gustavo também foi discípulo dele. A senhora falou, ele foi discípulo do obreiro Lucas. Ele falou, ai, credo. Ele fazia Também, isso com as também. pessoas também. Uma benção, Ai, e aí, assim, eu ficava muito tensa, que pra mim era uma agressão ser firme. E aí, quando ele era muito firme, eu falava, meu Deus. Aí eu ia falando, Coragem. amor, tenha compaixão. Ele não teve pai. Ele tá fazendo. Ele é assim porque ele não teve. Gente, lá em casa Então, eu também faço Foi isso. um equilíbrio. Mas eu acho que isso é Eu tenho poderoso. uma né? pergunta aqui importante aqui Ah. nesse tema. Pastora, né? Essa identidade ministerial foi algo que o Senhor trabalhou, foi algo que o Senhor foi gerando ali, né? Essa profundidade. Qual que é a dica que a senhora dá para aquelas irmãs que têm um chamado da parte de Deus, um chamado para serem esposas de pastores ou até mesmo pastoras? Qual é a dica para elas, né, começarem a ter raízes, né, nesse momento da vida delas de preparação? É a vida com Deus, né? Então, o resultado eu acredito que foi uma construção, né? Então, como eu falei, eu não tinha dimensão que eu ia casar com um pastor. Não tinha. Lembro que ainda quando o pastor Wilson me chamou para conversar, porque o Ricardo era obreiro, eu era líder. Isso. Aí, o pastor me chamou para conversar, para sondar. E foi um questionário, eu fiquei muito nervosa. E ali ele falou, você entende depois, né? Eu tô perguntando. Ah, era só o pastor Wilson. Só. Só. Eu nem comi no dia, de Então, tão nervosa Flávia. que eu fiquei. Meu Deus. E ele só fez um monte de perguntas. Daí no final ele falou: me perdoa tantas perguntas, tá parecendo um interrogatório. Mas é porque o irmão tá sendo treinado para ser pastor, precisava conhecer você. Mas assim, foi uma construção. Então todo tempo, o que eu creio que Deus ele tem uma marca para o ministério de cada um, né? E que essa marca ela é trabalhada através das experiências. Então, foram muitos processos. Então, o processo de não conseguir gerar, de ter ali os abortos, tudo isso, quando eu consegui ir para Deus e ouvir dele o que ele queria fazer no meio daquela dor, isso entrou como verdade para o meu ministério. Uau. Então, a fé que eu toquei para ser mãe é a mesma fé que eu carrego hoje para crescer Uau. Uau. dentro do ministério, para declarar que Deus vai fazer. Então, eu acredito que o ministério ele é construído nas nossas experiências, mas a base é você ouvir a Deus. É a sua vida com Deus, é tirar o olhar das circunstâncias e buscar o olhar de Deus. O que o Senhor quer fazer? Amém. Pastor, parece que todos os assuntos e os caminhos levam para esse ponto, né? De Provérbios 4:23 diz, sobre tudo, sobre todas as coisas, guardar o coração e mantê-lo em Deus. Essa é uma chave para essas jovens que estão nos ouvindo aí e que têm expectativas, né? No ministério, que têm expectativas em Deus e que querem genuinamente ter uma vida com Deus. Essa é uma chave? É uma chave, porque se você focar a sua vida em Deus, independente do que você vai passar, a sua resposta vai ser de Deus. Então, se nós focamos no problema, naquilo que estão fazendo contra mim, nas circunstâncias, eu vou gastar minha energia naquilo que não vai me levar para Deus. Agora, quando eu estou no meio de um processo e eu decido focar em Deus, a minha energia, eu vou ter de Deus tudo que eu preciso. Eu lembro que Deus, uma vez eu tive uma experiência assim, eu tenho às vezes umas experiências doidas. Conta para nós Com queremos Deus. ouvir são as experiências doidas. Nós estávamos indo ministrar num evento de jovens, nós nem estávamos ainda à frente dos jovens gerais.
E eu estava ali numa semana de muita pressão, problema familiar, né, ali na casa da minha mãe. E nós íamos para um evento e eu tinha orado a semana inteira, Deus não tinha me dado uma palavra, eu estava ali muito condenada. Meu Deus, eu não consegui, não tenho uma palavra. E eu entrei no carro e falei para o Ricardo assim, nós dois íamos ministrar. E eu falei para ele, você ministra primeiro, né? Que é tipo assim, ele vai ministrar, vai dar tempo de eu me preparar. E ele sempre assim, meu marido ele é muito de Deus, muito cordial, muito. Mas esse dia ele falou para mim, não, você vai ministrar primeiro. Aí, tipo, na hora me subiu uma justiça, sabe? Falei, meu, vocês Eu não pensei, entende a crise que eu tô passando nesse momento. eu a semana inteira não consegui. Sei bem como é. Aí eu fui bem falar, eu falei para ele, falei, mas amor, eu não consegui ministrar, montar a palavra e eu tô pressionada. E ele falou assim para mim, ele virou e falou assim para mim, eu também não consegui e eu tô dirigindo e você não. É bem prático. Você vai preparar Na enquanto hora, dirige. eu falei assim, na hora eu pensei, eu vou brigar com ele. E nessa hora Deus falou comigo, você vai gastar sua energia brigando com ele ou você vai parar para ouvir o que eu quero falar? Uau! Nossa. Nossa, essa aqui tem que registrar. E aquele Eu ia dia, fazer um comentário, mas eu não consigo. Faz Faz foi o corte, pelo amor de Deus. Põe o Thiago aí. Põe o Thiago aí de novo. E aquele dia foi assim a experiência mais linda que eu tive com Deus para ministrar. Porque eu cheguei ali no evento, Deus me deu um versículo no carro e falou sobre Estevão, que Estevão não mudou a pregação, mesmo sendo perseguido e até ali diante de ser apedrejado. E que Deus estava trabalhando em mim para eu não mudar a pregação, independente da pressão que fosse. E foi, assim, algo muito especial. Aquele evento marcou a minha vida, porque Deus liberou uma unção que eu não tinha até então. Mas eu precisei escolher o que eu ia concentrar a minha energia. Então, de lá para cá, eu aprendi. Então, diante da pressão, eu posso concentrar a minha energia no que não está dando certo. Mas eu decido concentrar a minha energia em Deus, em saber o que Ele quer. Senhor, onde o Senhor está no meio disso? O que o Senhor quer falar? Como o Senhor quer fazer? E aí, por conta disso, Deus tem dado uma percepção, um discernimento. Essa foi uma daquelas decisões, pastora, que são determinantes pro rompimento do ministério. Sim. A senhora passou por muitas outras assim? Ah, A senhora sim. percebe que, não, hoje eu tô aqui, eu percebo porque, né, naquele dia Deus me Sim. conduziu a... Conta pelo menos mais uma para nós. Várias. Eu lembro que assim que nós éramos recente pastores de prédio e era um dos primeiros encontros que eu ia fazer. E eu sempre conto essa experiência, que essa experiência Deus falou para mim que foi um marco, né? Uma mudança de unção e de realidade. E definimos o encontro, estávamos na semana do encontro Kids. Não era uma igreja grande, era uma igreja que estava começando, 120 pessoas. Nós tínhamos colocado um alvo de 90 crianças naquele encontro, era um alvo arrojado, tinha 50. Chegou quarta-feira, na oração do encontro, a discipuladora que mais trazia crianças falou para mim, pastora, é melhor a gente remarcar esse encontro, porque vai ter evento nas escolas no sábado e não tenho mais crianças para vir. De 30, eu tenho 2 só confirmadas. Ela saiu, chegou outra. Eu falei, elas devem ter combinado, não é possível. A outra chegou e falou, pastora, as minhas crianças todas não vão poder vir, porque vai ter esse evento nas escolas que vale nota e não vai dar para vir. Na hora, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E o Senhor falou comigo, vai orar. Eu falei, irmãs, dá uns 5 minutinhos, você começa a oração que eu vou lá resolver uma coisa na minha sala e eu já desço. E aí eu subi e falei, Senhor, o que o Senhor quer? Porque elas já me falaram o que elas querem, mas o que o Senhor quer que eu faça? E ali Deus falou para mim, é para você fazer o encontro. Falei, Senhor, mas e se tiver 10? Ele falou, faça com 10, como se você fosse fazer para as 90. Aleluia. E eu desci cheia de fé. Falei, irmãs, nós vamos fazer o encontro. E vamos fazer para 90. Se tiver 10, amém, mas nós vamos fazer para 90.
Isso era quarta-feira à noite. Na sexta-feira tinha 94 inscrições. Que é isso. Uau. Uau. Nossa, que move. Foi uma experiência, assim, Poderoso, de Deus, poderoso. poderosa. Uau. Uau, meu Poderoso. Deus. Aleluia. Eu tava pensando, nossa, o tempo já passou rápido demais, né? Passou. Meu Mas eu Deus. gosto, porque assim, eu gosto dessa coisa do tempo passar rápido também, porque isso Fica com mostra gostinho. realmente que e também fica aquele gostinho que a pastora Flávia tem que voltar aqui depois. Mas, pastor, tem uma Porque pergunta. nós nem falamos do relacionamento dela com o pastor Vocês Ricardo, da queriam, curte. vocês A queriam gente queria saber. saber os Mas nós vamos falar tesouros disso. escondidos da Em algum história. momento as dicas virão, então, ó, próximo programa que a pastora estiver aqui, o assunto vai ser relacionamento. As tretas da corte. Nossa. Teve Já treta tem o na tema. Já tem o As tema. tretas da corte. Mas que As poderoso que tretas foi, da né? Foi corte. muito poderoso. Não, o testemunho da eu tô pastora. assim. Não, eu tô eu tô, impactada aqui, edificada, vou sair daqui muito abençoada. edificado. E com a Aleluia. fé motivada, né? Não tem como ouvir tantos testemunhos ministeriais e a sua fé não ser desafiada, né? A fé é alargada. Eu creio que a pastora Flávia foi levantada pelo Senhor Amém. para nos desafiar Amém. a ter fé para coisas maiores, fé para coisas grandiosas do Senhor. Amém. Glória a Deus. É isso então. Ó, esse foi mais um. RL Cat. É assim mesmo, pastor. A gente acaba de uma vez, né?